Boa noite, meus amigos. Bem, esse texto da conversão de Saulo é muito forte, né? Mostra o impacto que tem alguém que realmente encontra Jesus. Ele realmente tem que cair por terra. O ego do homem tem que cair por terra e reconhecer a autoridade divina. Na conversa com a voz que vinha do céu, que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus diz o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe, eu já tinha uma dúvida em cima desse texto. Eu fui pesquisar hoje o que significava essa expressão, recalcitrar contra os aguilhões. Na verdade, quando um boi vai fazer um serviço de arado, um boi domesticado, obviamente, ou que está sendo domesticado, um boi ou um cavalo, vai fazer um serviço de arado na terra, é colocado um aguilhão sobre ele, que é um ferrão, que a gente até vê no filme, aquele filme Cavalo de Guerra, né? É um ferrão que é colocado para arar a terra, que coloca o boi ou o cavalo começa a andar e o ferrão atrelado a ele, né, o aguilhão atrelado ao boi, o boi começa a andar e ele, que é o ferro, né, começa a arar a terra, começa a separar, dividir a terra. É bem interessante. E o que é que os bois selvagens faziam, né? Eles se debatiam contra o aguilhão, né? O aguilhão ou ferrão vinha sobre eles e os bois chutavam o ferrão. Só que na medida em que os bois chutavam os ferrões, os aguilhões, eles saíam feridos. Era uma força inútil, sem proveito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, é inútil para você recalcitrar contra os aguilhões. É inútil. O que Deus está falando para Paulo é isso, para Saulo, né? É inútil para você se levantar contra o que Deus está estabelecendo para a tua vida, contra o ministério e o serviço que Ele quer que você faça. É inútil para você se debater contra a autoridade do Senhor. É inútil contra os poderes divinos, contra a unção poderosa de Deus. Não perca tempo se debatendo, chutando. Provavelmente Paulo já tinha tido algumas crises de consciência antes disso, né? Ele já tinha sido alertado no seu coração, mas ele se debatia com o aviso de Deus. Então ele era o cara mais ferido. Toda pessoa que se levanta contra a autoridade de Deus acaba sendo ferida, se machucando a si mesmo, contra o governo do Senhor, contra o estabelecimento do governo e do reino do Senhor na vida. Toda pessoa que se levanta contra o que Deus quer, acaba se ferindo a si mesma. E o próprio Deus disse para Saulo: é muito duro para você ficar lutando contra o que eu estabeleci para a tua vida, contra a minha vontade para você. Então essa expressão bateu forte em mim, assim, sabe? Eu fiquei pensando aqui, como é interessante, o encontro de Saulo com Jesus, que fale ao teu coração também. E se você reparar, lá em Romanos capítulo 5, eu acho, Paulo vai fazer uma referência a essa expressão numa aplicação do chamado de Deus, da sua atração poderosa na veia de cada um de nós de forma irresistível. Vai dizer que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, nos reconciliou consigo mesmo enquanto ainda éramos seus inimigos. Atraiu o mundo enquanto éramos pecadores. E Deus prova o seu amor desta maneira, em que Ele deu Cristo para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Paulo ainda nem tentou buscar o Senhor, quando Paulo nem tinha parado, dizendo que o amava, que o desejava sinceramente, Deus já o havia escolhido. Deus já o havia planejado derrubá-lo do cavalo de forma irresistível, e ele não poderia lutar contra isso. Ele não poderia resistir à voz de Deus. Diz lá em Isaías 41, se eu não me engano, Deus falando: sou eu, Senhor, que anuncio desde a antiguidade o que há de acontecer, e anuncio também as coisas futuras. Farei toda a minha vontade, diz o Senhor, agindo eu, quem me impedirá? Paulo não poderia resistir, Deus o desejava, o Senhor o amava, o Senhor o queria. E ainda que Paulo nem sequer tivesse pensado em desejá-lo, em querê-lo, quando ele ainda era seu inimigo do povo de Deus,
o Senhor amável o atraiu de forma irresistível. Glorioso é o Senhor. Boa tarde, amigos. Como estão vocês? Meditando aqui na vida de Saulo, né, na conversão dele, desde o outro texto que a gente compartilhou até esse agora. E é muito interessante observar a forma como Deus esteve diante dessa situação. Foi com certeza uma forma única, interessante, né? O chamado de Paulo para servir o Senhor foi algo até inesperado para o próprio Paulo, né? Que na época era Saulo. E quando ele de repente se encontra numa situação complicada, né, que fica sem visão depois de ter visto Jesus, isso me chama atenção, né? Às vezes, sabe, gente, quando a gente lida com a luz maior, todas as outras luzes perdem seu brilho. Na vida é assim. Quando a gente tem um encontro com Deus de verdade, todo o brilho desse mundo perde o brilho pra gente. A gente se torna cego pro mundo. E aquela luz deixa sua marca em nossos olhos, né? E meditando um pouco sobre a ida de Ananias para Saulo lá, a gente vê Deus mostrar uma visão a ele, dizendo que era necessário ele ir para impor as mãos sobre o Saulo, né? E quando ele viu em visão que se tratava do Saulo, né, aquele Saulo perseguidor, ele não tinha um preconceito acerca de Saulo, ele tinha um pós-conceito muito bem fundamentado, por sinal. Por quê? Porque Saulo era um perseguidor, era um cara que arrastava pessoas, como a gente já compartilhou lá atrás, né? Arrastava pessoas que seguiam a Jesus para os tribunais, para as prisões, enfim. Até foi conivente com a morte de Estevão. Ele não tinha um preconceito, ele sabia muito bem quem era Saulo. E é interessante Deus dizer: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa, lhe cumpre padecer pelo meu nome. Rapaz, sabe, eu vou focar e terminar nesse último trecho aqui do versículo 16. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Meu irmão, se a gente tiver que sofrer pelo nome de Jesus, vale a pena sofrer. Importa para Deus, é importante. A gente vive num mundo onde o prazer é tido como uma obrigação para as pessoas. Vivemos num mundo hedonista, onde as pessoas vivem em função de si mesmas e do prazer e de procurarem a própria felicidade. Elas não entendem o chamado de Deus, não entendem que existe um privilégio no padecer por Jesus, pelo nome do Senhor. E de certa forma, o nosso chamado pelo Senhor é um chamado ao padecimento. Não é fácil seguir o Senhor num mundo onde existem tantas opções confortáveis, prazerosas, né? Opções que são apresentadas para a gente diariamente. Para mim, nessa tarde, soa forte esse chamado. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Para Deus é importante a lágrima dos seus santos diante das situações de crise, mas lágrimas de gratidão por saber que o Senhor está acima de tudo isso e produzindo a vida de Cristo dentro de cada um de nós, dentro dele mesmo, do discípulo, independentemente das circunstâncias. Essa lágrima para Deus tem um valor eterno. A gente não sabe mensurar hoje, nesse tempo, no presente, enquanto estamos no quadrante do tempo, mas quando a gente entrar na eternidade, a gente vai entender o quanto foi importante renunciar, sofrer, chorar, tudo isso por amor a Jesus. Boa tarde. Boa noite, amigos. Como é que vocês estão? Pois esse texto aqui começa a falar acerca de Saulo, né, após o impacto
da sua entrega ao Senhor, né? Ele começa a viver evangelizando em todo lugar que estava, né? Começa a proclamar, mas tem de lidar com a desconfiança dos discípulos e a desconfiança até de quem estava ali ouvindo, como os fariseus, inclusive, e os judeus, não conseguiam vê-lo, né, como alguém realmente transformado, né? Os judeus ficaram confusos e começaram a perseguir ele no primeiro momento. E os discípulos em Jerusalém, mais confusos ainda, quando ele chega, se não fosse Barnabé, né, revelando para eles acerca do testemunho do próprio Saulo, provavelmente, talvez não seria nem aceito na comunidade. Mas como é bom, esse texto mostra para a gente assim, a importância de Barnabé na vida de Saulo, né? Como foi importante ter alguém que acreditasse nele, alguém que intercedesse por ele, alguém que falasse por ele, né? E Barnabé foi essa pessoa que chegou no meio dos discípulos, né, e defendeu e testemunhou acerca do que estava vendo na vida de Saulo, né? Amigos, isso aqui também serve para nos edificar acerca do companheirismo. Sabe, gente, é muito bom quando a gente tem companheiros, pessoas, amigos na vida espiritual, amigos que podem dividir com a gente cargas, amigos que podem, como Barnabé, né, se colocar em nossa proteção e cuidado, se colocar na nossa defesa, e pessoas que acreditem em nós, até em situações mesmo em que a gente nem acredita muito na gente, né? Mas essas pessoas acreditam, por causa de Jesus, elas acreditam em nós, né? Por causa da vida de Deus que existe dentro de nós. Quando a gente olha para pessoas que começam a chegar na vida da igreja, a gente tem que ter uma perspectiva, assim como teve Barnabé. Olhar para cada um já com a ótica do que Deus pode fazer na vida deles e através deles, sabe? Ainda que as circunstâncias às vezes não pareçam muito favoráveis. Ainda que em muitas situações a história dessa pessoa tenha sido uma história muito complicada, né? Se aproxima da igreja, mas tem uma história difícil. Sabe, gente, se a gente crê que Deus é poderoso para transformar, e se essa pessoa realmente demonstrou frutos de arrependimento, né, a gente precisa se colocar em defesa, né, cobrindo essa pessoa, abrindo o coração para comunhão com essa pessoa. Então, enfim, irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas muitas vezes doentes, mas que estão ali sendo curadas. Pessoas que estão se aproximando, cheias de feridas, cheias de problemas, e que precisam de um Barnabé, precisam de pessoas que possam se colocar na sua defesa, no seu cuidado, enxergando, né, a pessoa transformada que ela pode ser, que em Cristo ela já é, né, mas que pode vir a ser ainda mais, né? Então, eu recomendo para os irmãos também uma mensagem muito boa do pastor Abe Huber sobre isso, Fator Barnabé. Procurem, vocês vão ser edificados. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite para todo mundo. Rapaz, meus irmãos de Lagedo, rapaz, meus irmãos de Jabotão, estou aqui meditando um pouco também esse texto que Saulinho colocou aí, e ele falou algumas coisas muito importantes com respeito ao companheirismo, com respeito à honra que nós devemos ter um pelos outros, amar uns aos outros, preferir em honra, não é? Compartilhar, sentir a mesma coisa. Ele falou aqui do Abe Huber, né? O Fator Barnabé. Eu já assisti esse vídeo e fui muito edificado por essa palavra. E quer dizer, e o que me chamou a atenção bastante é que Saulo foi, depois que ele se converteu, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele, assim como todo novo convertido que recebe a palavra e acredita piamente, ele foi tomado por um desejo muito grande de pregar a palavra, de estar ministrando, estar divulgando o que Deus fez na vida dele.
a transformação que Deus fez na vida dele. E o que me chama a atenção é que, por ele ter esse entusiasmo, né, e também ter o passado, então, com certeza, o inimigo estava furioso, né, com aquele desejo, aquela fome, aquela sede de evangelizar. E aí o que aconteceu foi que os próprios discípulos, alguns discípulos, ele entrou em conflito com algumas pessoas, em disputa na palavra e tudo mais, né? Os helenitas, como foi falado aí. E aí, muitos se queriam matar até Saulo, estavam irritados com ele. E os discípulos acharam por bem enviá-los para sua terra natal, né? Para Tarso. E o que acontece depois, que o pastor Ebiúbe vai falando, é muito interessante, porque ele fala assim de uma visão que faz a gente pensar realmente, que passou-se um ano depois que Saulo estava lá, com certeza esquecido, entristecido, abandonado, ele pensando dentro de si mesmo: puxa, mas eu tenho aqui uma semente, uma palavra, uma transformação, algo que Deus fez na minha vida, eu não posso falar porque fui proibido. Porque se eu falar, as pessoas querem me perseguir, me matar. E o que aconteceu ali foi que Deus começou a agir poderosamente, né, com Barnabé, e começou o Espírito Santo de Deus trabalhar fortemente lá onde Barnabé estava. E no meio daquele fogo, no meio daquele agir de Deus ali, Barnabé se lembrou de Saulo e foi até lá Tarso para procurar Saulo, para trazer Saulo para o movimento também. Então Deus tem levantado pessoas assim, que está dentro da igreja, não é para se colocar como uma pessoa de referência, mas como uma pessoa que está para ajudar, para incentivar, para trazer outras pessoas que estão se entristecendo na fé para a palavra, para estar com alegria, com júbilo, firmes, fortes na presença do Senhor. E esse é o ímpeto que a igreja deve ter. Todos devem estar na mesma direção, estar empolgados com a palavra, cheios de ousadia, para poder ministrar, para poder pregar o evangelho. Então, esse sentimento que aconteceu ali, eu acredito, queridos, que esse sentimento também acontece no dia de hoje. E comecemos a fazer a nossa parte, né, nessa bondade, nesse grupo. Estejamos nós também no meio, no lado da bondade, do amor de Deus, somando e fazendo discípulos e buscando a comunhão com os irmãos. Então, irmãos, maravilhoso esse texto, maravilhoso esta palavra. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até mais.